Boa noite ao público de casa que vão assistir o nosso podcast. Hoje o tema vai ser as explicações e nós vamos passar para vocês o que é a constelação familiar sistêmica, o que é a psicanálise, quais as áreas de atuações do psicanalista na questão psicológica. A doutora Magda está aqui junto conosco também, vai cumprimentá-los. Depois nós vamos às explicações, né, doutora? Isso. Então, boa noite a todos. Foi nos pedido uma explicação sobre o que acontece, o que é uma constelação familiar, né, Odilon? Existem vários tipos de constelação, sabe? Constelação equina, né, de cavalos, existe constelação familiar de bonecos, constelação familiar dentro da água, de grupo. São aplicadas? São aplicadas, exato. E tem de qualquer coisa, de qualquer objeto você pode fazer uma constelação. Vamos imaginar que você queira representar uma família com as cadeiras que existem na sala, né? Você pode utilizar as cadeiras, não tem nada a ver com o espiritual, sabe? Mas, como eu sempre digo, né? Eu não tenho o conhecimento universal, mas muitas coisas podem estar atreladas com nomes diferentes, né? Eu posso ter uma visão da constelação independente da visão espiritual, mas como a gente não pode separar uma pessoa, né, a sua alma, seu espírito do ser humano físico, né? Então, muitas coisas eu posso estar falando exatamente a mesma coisa com outro nome, né? Então, a constelação, a princípio, é tornar visível ou consciente aquilo que está inconsciente, né? De que forma? Conversando, instigando a pessoa para que ela conte a sua história, né? Não com a emoção, mas com o fato. Nós analisamos fatos, né? A constelação, ela analisa fatos. Constelar, porque cada um de nós nascemos numa família, né? Nós temos uma família de origem. O que é família? Família são os pais, um homem, uma mulher, né? O pai, a mãe, os filhos, os tios, avós, paternos e maternos, bisavós e, em alguns casos, Bert Hellinger fala até da 14ª geração. Mas é muita gente, né, Odilon? Então nós ficamos até os bisavós. Até bisavós nós trabalhamos e procuramos ver o que eles podem estar acarretando dentro daquela família, aquele determinado trauma inconsciente, dores físicas ou emocionais, né? Dores emocionais, né? Então, a constelação, ela iniciou com Bert Hellinger. Ele era, como eu já disse aqui, né? Ele era padre católico e foi para a África do Sul, né? Alemão, e estudou vários tipos de terapias de grupo. E lá ele percebeu que existia algo que acrescentava dentro da constelação uma terapia, como se fosse ele criou uma terapia para utilizar na análise, na psicanálise, né? Porque ele também era psicanalista, né? Bom, o Bert Hellinger já morreu, né? No dia 19 de setembro de 2019, né? Ele faleceu com 98, me parece 98 anos, né? Ele durou bastante, né? Viveu bastante, teve muitos conhecimentos, né? De grupos, né? E o objetivo da constelação é exatamente
dar resposta àquilo que a gente procura e normalmente ou a gente esconde com a medicação, né, psiquiátrica, narcotiza, exatamente, narcotiza. Esconde ou a gente fala e ninguém dá uma explicação lógica, né, consciente, a gente não consegue entrar no inconsciente. Porque digamos assim, doutora, todo o diagnóstico de especializações, de especialidades, né? Médicos, psiquiatrias, psicólogos, normalmente eles dão uma explicação, tipo de uma resolução, mais no consciente, mais a nível consciente, que é o que nós vivemos no nosso dia a dia, e sendo que a gente estuda isso em psicanálise, que o nosso consciente tem 1/4 de potencial para dirimir tudo que a gente vê, enxerga, escuta e sente. Isso. Então, uma mente com 1/4 desse potencial para nós, vamos comparar para o público de casa entender. Nós estamos aqui conversando e explicando para o público de casa. Mas o nosso, logo aqui, tem um ar-condicionado ligado, tem um barulho. A nossa mente está assimilando. Né? Aqui para a nossa direita nós temos a nossa diretora, a Clarice, que está ali trabalhando os áudios, vendo como é que se diz, a equalização do som, a qualidade do som, a gravação, que vai ficar gravado isso depois na rede social. Então, nós temos com 1/4 que nós temos aqui de potência para assimilar, é pouco para nós entendermos num primeiro momento de forma rápida. Agora, o nosso inconsciente já diz. O nosso inconsciente está lá, todas as reservas, as gravuras, os traumas, tudo está lá no nosso inconsciente. Eu sempre digo numa linguagem bem popular que o nosso inconsciente é a caixa preta do nosso cérebro. Aquela caixa preta do avião, né? Aí o avião, vamos ver o que houve, né? Está registrado na caixa preta. A caixa preta que é laranja. Exato. Então, o nosso inconsciente, ele é um guardião das coisas, mas que ele não sabe se está guardando algo bom ou ruim. Exatamente. Então, é igual a caixa preta do avião, né? Que não é preta, é laranja. Exatamente. Então, tá certíssimo, Odilon. A psique, quando a gente vai fazer uma análise assim, o que é psique, né? O psicólogo, psique, vem a psicologia. Psiquiatra, psique. O psiquiatra trata das doenças mentais, né? Estuda as doenças. Isso, e trata. E o psicanalista também, psique. O que inicia a explicação? Trata da alma, né? Psique é alma, né? Corpo. Em grego, em grego e latim, me parece. Grego ou latim, psique é alma, né? Então, nós tratamos da alma, né? Só que o psicólogo, ele trata aquilo que é consciente, aquilo, vamos imaginar, se eu estiver, vamos imaginar numa situação, por que eu tenho um medo exagerado quando eu ando de carro? Por que eu ando, o psicólogo trata o consciente. Exatamente, o consciente. Então, por que eu estou bebendo demais? Por que eu chego a essa, né? Por que eu estou bebendo demais? Por que eu estou fazendo... Vamos imaginar, um dia eu acordo, né? Pego o carro, saio, aí quando eu chego numa determinada rua, eu fico brava porque alguém se atravessou na frente do meu carro. E se eu estiver tranquila, tudo bem. Se atravessou na frente do carro, segue. É vida que segue, né? No segundo dia, eu acordo, pego o carro, vou na mesma estrada, alguém se atravessa na minha frente, eu já desço do carro, vou brigar, já xingo, né? E palavrões e tal e tal. O que eu vou procurar? Eu vou procurar um psicólogo, né? Por que eu agi daquela forma, né? Conscientemente, eu agi de uma forma errônea e que eu coloquei em perigo a minha própria vida, a vida do outro motorista, da família do outro motorista e assim. Aí no terceiro dia eu me levanto
Eu pego o meu carro, vou na mesma estrada, uma pessoa se atravessa na minha frente, aí eu vou lá e dou um tiro. Então, por que que eu cheguei a tanto? Então, se eu vou procurar um psicanalista, por quê? Porque eu agi de uma maneira fora do normal. Aquilo que inconscientemente estava me machucando e até eu chegar ao ponto de fazer algo Para o pessoal entender isso que tudo, eu levo ao máximo. está dentro da variante de comportamento. Exato. Então, essa é mais ou menos o exemplo que eu dou para as pessoas entenderem o que é o, A psicanálise, o psicólogo. Ele trata daquilo que é consciente. o operante. O psiquiatra vai tratar daquilo que... As doenças do consciente. Exatamente. Por que eu estou agindo daquela forma, me colocar em perigo, vou tomar uma medicação para diminuir o estresse, tal. E aí eu ajo de uma maneira fora do normal. Eu vou procurar o psicanalista para ver o porquê que está acontecendo isso, né, Odilon? Então, esse é o primeiro objetivo da psicanálise. Então, dentro da psicanálise, existem vários tipos de terapias. E uma delas, que eu estou utilizando para a ajuda do meu trabalho, como uma ferramenta, é a constelação familiar. A constelação, ela pode ser feita, como eu disse, em grupo, e Bert Hellinger utilizou ela em grupo. Algumas pessoas não entendem, né? Algumas pessoas não entendem. Ela é bem profunda e eu acredito muito e gosto muito da constelação individual. Eu acho que aquela ali, porque como ela é totalmente sigilosa, não tem por que a pessoa ter medo de que algo vai vazar. Não vai vazar absolutamente nada da família de ninguém, né? O objetivo é ajudar, tornar consciente, mostrar, colocar uma luz, colocar amor, amistosidade, né? Ternura, para que haja uma cura, né? E, em termos de livros, bibliografias, literaturas, o que a doutora, para ser mais, o assistente em casa, de repente ele quer ler um livro para entender mais fácil, seria o livro de Bert Hellinger? O mais fácil? Exatamente. Exatamente. Os livros de Bert Hellinger, todos eles, são são maravilhosos, né? Normalmente eu tenho uma listinha aqui, eu acho que eu não trouxe hoje a lista. Mas para o principiante, para entender Isso. a constelação, para aquele que vai fazer o uso da técnica. São livros bem profundos. Teria que ser Bert Hellinger, que foi o descobridor. A maioria, mas tem muitos consteladores aqui, já existem muitos livros brasileiros mesmo, né? A origem mesmo da constelação é Bert Hellinger, né? Esse é o meu original, é esse em que eu me baseio, né? Mas, no Bert digamos Hellinger. assim, uma dica para o leigo que quer ler um livro e entender um pouco para fazer uma constelação. Seria Bert Hellinger ou teria outro? Constelações familiares de Bert Hellinger, né? Todos eles, né? Eu vou trazer uma lista com os... Hoje eu não trouxe uma lista com os nomes dos livros que seriam, né? Tem O Essencial é Simples, de Altman, da editora Altman, Tocar o Amor na Alma, Segure-me para que eu permaneça viva, Constelações Familiares com Enfermos, Onde a Impotência Promove a Paz, Se Vocês Soubessem Como Eu Os Amo, e Nós Vamos para a Frente, que é Casais em Crise, né? Então, a constelação ela é a medicina germânica, é um atendimento por essa técnica da medicina germânica. Isso, ela é chamada de medicina germânica, porque todo sintoma, a origem dele é emocional. Doutora, também devemos desvincular a constelação de qualquer outra técnica, como o tarô, a cartomante. Sim. Não tem nada a ver, né? Não desmerecendo as técnicas desse pessoal que estuda, não, absolutamente. Mas a constelação ela não tem essa mistura. Não. A constelação é única. O objetivo dela é dar amor àquilo que
o motivo pelo qual iniciou ou iniciaram as dores, né? Às vezes a pessoa tem um problema que os médicos já não conseguem mais dar uma luz, né? E a pessoa procura fazer a constelação familiar e se encontra o fator, o meio pelo qual a pessoa está doente, né? Ou que tem algum problema repetitivo dentro da família, né? Então, o objetivo da constelação é procurar exatamente o fio da meada, né? Dentro do sistema familiar. Vai na causa. Porque cada um de nós faz parte de um sistema familiar, né? E através desse sistema que responde às minhas emoções, ele responde também dentro de todo o sistema, né? Tanto paterno quanto materno, né? E para o público de casa, o assistente, nossos assistentes em casa, para vocês entenderem, 99%, né, pode-se dizer assim, que hoje a ciência já vem provando isso, que todo o nosso adoecer físico, ele começa no emocional, a saúde emocional. Uhum. Eu vou fazer aqui não é uma comparação, né? Mas eu vou fazer como é que se diz, paralelo? Um paralelo. Né? Vamos fazer um paralelo aqui. Você que está em casa, você agora está aí assistindo o podcast, está na boa, né? Está tranquilo, está relaxado, está fora do estresse, está de férias, vamos dizer assim. Saiu do estresse, da correria aqui na praia. Daqui a pouco toca o seu telefone e você recebe uma notícia negativa. A perda de alguém, um enredo na família, um desacerto, né? Dentro da família, uma briga, uma coisa que para você é um agravante. A sua tranquilidade já deixa de existir. Você já começa a se preocupar com aquele fato. Então, o que lhe atingiu primeiro? A sua emoção. O seu emocional passou a ficar abalado a partir da notícia. Né? E muitos que estão em casa já passaram por isso. A maioria do ser humano, ela adoece, ela abala, ela modifica o seu estado físico, né? Através de uma notícia. E é pelo emocional. Então, dali em diante, começa a te preocupar, tu já perde o sono, as tuas férias já ficam complicadas, tu já não consegue mais curtir, enquanto tu não vir tomar parte do problema, tentar resolver. Então, as emoções, a nossa saúde, que abala primeiro, é a saúde emocional. Que é a questão da soma. E a psicossoma, que depois as doenças físicas que vão aparecendo, e às vezes não aparecem, mas sintomas existem. Então, as pessoas entenderem, ninguém, a não ser que você nasça com um problema genético, lá na sua formação congênita, você já tem uma deficiência. Uma válvula mitral que se interliga, tipo, de um lado do outro, ela não faz o contorno para dar o prolapso, né? Já tem uma deficiência genética. Aí sim você tem um problema físico, você tem uma doença física. Mas muitas vêm, a maioria delas, tu nasce com um apigar bom, né? O apigar é a nota, né? Da formação da criança, nasceu bem. Você nasce bem e daqui a pouco, ao longo do tempo, você começa a adoecer, começa a ter problemas de saúde. Então, é o emocional que adoece primeiro. E a constelação, as técnicas da constelação e a psicanálise, elas vêm trazendo um estudo que é o inconsciente. O psicólogo, o psiquiatra, trata as doenças psiquiátricas. O psicólogo trata o ser humano pelo consciente. E o psicanalista, ele vai lá aonde estão os problemas, que é no inconsciente. Então, para o pessoal entender, né, que a técnica da constelação, ela é uma técnica científica criada por Bert Hellinger, né, que ele criou. Então, ela é uma técnica, ela é uma ferramenta que não tem nada de comparação com o espiritismo, não, com cartomancia, ela não é quiropraxia, todas essas técnicas, né? A quiropraxia são medicina chinesa, nenhuma delas, né?
Exato. Uhum. Então, para o pessoal entender, doutora. Se Isso. quiseres complementar a minha dissertação, Aham. ou corrigir alguma coisa que talvez eu tenha Não, tá super me certo, né? Não emocionado. tem nada de religioso, não existe. Embora o Bert Hellinger tenha sido um padre católico, não tem fundamento. Muitos jornalistas perguntam, vários livros de Stefan Hausner e outros, eles perguntam, os jornalistas, a primeira coisa que perguntam nas entrevistas é que se ele não vem, se ele não responde à Igreja Católica, se não é um caminho da Igreja Católica, se as constelações familiares eram um caminho da Igreja Católica, entendeu? Um estudo da Igreja Católica. E aí o Bert Hellinger disse que não. Até é muito parecido, claro que ele tinha todo o estudo, né? Todo o estudo para fazer com que as pessoas vissem o amor como a cura. Embora existiam vários desvios disto dentro da própria Igreja Católica que a gente está sabendo. Então, a constelação em si, ela é completamente, ela vai para um caminho diferente. Sim, ele vai para o caminho da psicanálise, né? Da terapia de grupo, né? Não tem nenhum cunho religioso, né? A gente só percebe... Então, para o público de casa que entende um pouco sobre a questão espiritual, vamos dizer assim, a questão da espiritualidade, Sim, né? Vamos dizer assim, os espíritas. sim, Os espíritas, tá? Existe a constelação, ela não tem nada a ver com a questão do desenvolvimento, porque o constelador tem que ser médium, não tem nada a ver. O Não. médium é do desenvolvimento do espiritual. Eu acredito, é outra resposta. eu acredito que a constelação, se eu tiver errado, a doutora me corrige, eu acredito que a constelação ela é desenvolvida na questão psíquica, levando a pessoa ao entendimento e à percepção. Seria isso? É, exatamente, uma percepção. Desenvolve na pessoa a percepção para ela entender o porquê Uhum, dos acontecimentos. uhum. É isso? É, exatamente. Então, a constelação, ela tem as 3 leis do amor da constelação, que é o pertencimento, né? Nós pertencemos a uma família. E nós viemos por quê dentro dessa família, né? Nós viemos dentro da família para resolver algumas questões e aprender, né? Avançar. E dentro desta família, ela vai me dar subsídios para que eu entenda como o meu cérebro, como minhas emoções funcionam e como o meu corpo funciona, né? É através desse gatilho, desse sistema. Eu faço parte de um sistema e eu não posso, de maneira nenhuma, julgar, e eu tenho que aceitar vida e morte daquelas pessoas que eu vejo dentro da família e aquelas que eu não vejo também. Elas têm que ser honradas, né? Não é porque não estão diante da Exatamente. presença dos olhos. Que fizeram parte, né? Vamos imaginar, se a minha mãe teve 6 irmãos, né? Se ela teve 6 filhos, porém um morreu com 3 meses e o outro nem era, nasceu morto. Então, esses 2 também são filhos, né? Esses 2 também são meus irmãos, né? Então, fazem parte do meu sistema familiar. Eu não posso isolar, excluir, assim excluir ninguém. Dizer que o penúltimo que não chegou a nascer, que mal se formou, seria o penúltimo e o último. Exato. Cada um, como eu disse naquele, né? Numa outra vez. Existiu, não, porque o primeiro filho significa eu fiz com que um homem e uma mulher se tornassem pais.
Então é outra pessoa. É outra pessoa. Eu sou um ser humano e aí a partir daquele filho eu me torno mãe. Então é diferente eu subir de posto. Mas é através daquele filho que vai me ensinar como sê-lo. Como ser uma mãe e o homem como ser um pai. Só muda de nome, né, Odilon? Mas continua a ser um ser humano, né? O pai e uma mãe também é um ser humano, né? Eles têm que ser vistos não como santos, não como perfeitos. Não podem ser vistos só como estão aqui. E eles escolhem ser e fazer aquilo que eles, como ser humano, gostariam, né? Então, o amor, esse incondicional, ele tem que continuar, né? Eu tenho que continuar. Não está materialmente presente, mas vai continuar honrando. Vai ser da forma de honra, honrando, né? Honrando. Agora, o grande problema é quando ou o homem ou a mulher dentro do casamento ou qualquer dos cônjuges, né? Menospreza o outro, né? Diminui o outro. Ah, você não é tão bom, você não é um péssimo pai, você é um péssimo exemplo para os filhos, você é isso, você é aquilo. Negativas. Então, atribuições negativas. Então, favorece com que as crianças, como têm amor incondicional aos pais, as crianças escolham o mais fraco para proteger, né? E aí, às vezes, as meninas mais tarde encontram uma pessoa igual ao pai, né, para casar. E aí elas veem o sofrimento que a mãe passou com aquele homem que tinha determinado problema, tal. E aí elas dizem assim: puxa, como é que eu fui encontrar exatamente uma pessoa que não era tão boa para mim, né? Atraiu. Ela vai atrair, né? E tem muitos casos assim, Odilon, que muitas pessoas às vezes não percebem, é que existem aquelas fidelidades invisíveis. Vamos imaginar uma pessoa se teve um namoro, né? Um noivado, né? Algo forte assim, e depois saiu daquele futuro casamento, né? Então traiu aquela pessoa e pulou fora do casamento, né? Com aquela. É lógico que vai ficar aquela raiva, né? Daquela pessoa que ficou, que se sentiu traída, tal, né? Então aquela raiva foi colocada dentro da família. Vai perdurar. Perdura enquanto não for feita a constelação e ser colocado em ordem com amor e carinho e ternura, né? A inclusão. Para exatamente a inclusão, porque aquela pessoa ela mandou muito ódio para dentro da família do ex, como se diz. E as crianças, por incrível que isso possa parecer, as crianças fazem lealdades. As pragas são rogadas. Exato. Antigamente se dizia exatamente, foi bom você falar, uma maldição. Na religião na religião, normalmente as pessoas falam em maldições, né? Qual é a origem da maldição, né? O que é uma maldição? Então, às vezes a gente... eu não tenho a verdade universal, mas eu vejo que aquilo que dentro da religião se diz, fulano é amaldiçoado, né? Por que o fulano é amaldiçoado, né? Dentro da igreja que você aprendeu isso, na comunicação popular, onde que a pessoa aprendeu essa palavra maldição? Da onde que vem, né? O Bert Helling diz que a maldição, muitas vezes, foi alguém que desejou o mal para a família da gente, né? Desejou, como se fosse rogou uma praga para a família da gente, porque não aconteceu aquilo que a outra família... Uma praga que tu nunca vai ser feliz, tu vai ter sempre um tropeço na tua vida amorosa. Exatamente, né? E não quem responde não vai ser o próprio cônjuge ou a pessoa que foi
né, abandonada, né? Alguém A que vem pessoa da que família. ficou é alguém que vem da Descendente família. daquele Exatamente. casamento, daquela união. Vem como um filho, como um neto, né? E entra para dentro da família dessa forma, né? Como é que é um captador daquela energia que está ali, da praga que foi Exatamente. rogada. Então, energia, você falou muito bem, né? Se eu fosse falar com um físico, ele dizia: não, as energias estão aí. Se eu falar uma palavra negativa, eu vou. Tu joga. Ela vai se materializar, né? Tanto a positiva quanto a negativa, né? Aí entra Então, naquela questão da força da palavra, né? A gente tem. Tu tá vendo? Quando a gente vai esmiuçar, né? Aquilo pode ter nomes diferentes, porém ser exatamente a mesma coisa, né? Vencer do mesmo grupo. Exatamente. Então, a constelação ela procura a cura desse problema que está acontecendo, né? Ela se torna consciente, né? Do problema traz o dessa inconsciente, que aí é onde entra a psicanálise. Então, traz o inconsciente para o consciente e o torna consciente. Isso. E é interessante que às vezes muitas religiões desaprovam, né, essa terapia, né? Ela desaprova porque ela pensa que é algo espiritual, entendeu? Que se a pessoa for na igreja, não é, ela pensa assim, mas se a pessoa for na igreja, ela vai curar o fulano do autismo, ela vai curar. Mas aí é como a doutora falou, a aproximação de Deus, do Criador, né? Através da religião. Eu vou na igreja, vou me encontrar com Deus. Mas nós não podemos esquecer que Deus nos deu o livre-arbítrio. Nossas escolhas são livres. Ele não diz o que tem que escolher. Então eu acredito que isso não é amor, mas eu acredito assim que você só ir na igreja e tentar transferir para Deus o seu problema, sem você mudar o seu comportamento na sua fé e dar amor, fazer aquilo que Cristo veio na Terra e foi para pregar o amor. As pessoas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ama a ti como ao teu próximo. Isso é um ensinamento como a ti mesmo. Isso é um ensinamento que nunca vai sair, como diz o ditado, sair de modo, nunca vai sair dos ensinamentos, né? Porque o Deus é um só. Não existe um Deus para cada religião. É isso que eu digo sempre, Deus é um só. Então, quando tu vai na igreja para buscar a cura, tu tens que estar caminhando para a aproximação com Deus, com a tua fé renovada, os teus pensamentos, tu tem que te olhar, vigiar, orar e vigiar os teus pensamentos, as tuas pretensões, que tu pretende para te poder realmente ter uma aproximação com Deus dentro de um merecimento. Agora, não adianta tu fazer aqui na vida, no mundano, tu faz um monte de mal para o outro, vive fazendo sacanagem para um e para outro, entendeu? E depois tu quer ir para dentro. Acontece uma coisa, vem a questão que a doutora está falando, que a constelação trabalha isso, né? Vem um representante, porque houve lá um caso da traição da noiva que veio para essa família, constelou a família, aí vem alguém ali e pega a energia da raiva, da maldição. Então, para te aproximar dentro da igreja só por si só, tu tem que ter muita transformação. E jamais tu pode ir para dentro da igreja pensando assim, não, Deus vai me curar. Não, se for por merecimento, e se tu fez realmente a transformação, tu vai ter realmente o resultado. Mas se você se propõe a amar, eu te ensino a amar, mas você quer amar,
É uma escolha pelo livre-arbítrio. Então, essa questão da constelação, a gente tem que, o público tem que saber, o assistente em casa, que ela é uma técnica. Ela não pegou uma parte da católica, ela não pegou uma parte do catolicismo, do evangelismo, do budismo, ela não somou uma parte de cada coisa para formar a técnica. Ele é uma técnica exatamente por estudo de Bert Hellinger e observações quando ele foi evangelizar, né? Os Zulus, né? Que ele viu que eles tinham uma coisa que era praticamente um segmento de ensino bíblico, né? Honrar pai e mãe. Exato. Você só pode honrar se você ama. Se você não tem amor, você não honra. Enquanto que ela poderia comprar na outra. Ela ia e sempre encontrava encrenca, ela sempre brigava com alguém. E aí o constelador disse o seguinte: quem é que era assim na sua família? A minha avó. Minha avó brigava por tudo. Minha avó era uma encrenqueira. Ah, é? Então diga a sua avó, vovó. Minha avó era mãe de vaca. Mão de vaca, mão de vaca. Muito Não, ela era encrenqueira. O nome disso é encrenqueira. Mas não era por valores? Não era só por valores. Ela encrencava onde ela geral. fosse, é. E aí a pessoa disse o seguinte. Então o constelador disse: diga assim, querida vovó, eu honro você e brigo com todo mundo, igual a você. Mas me abençoe se eu fizer um pouquinho diferente de você. E ela disse. E ela disse. Então, o que acontece quando você torna consciente? Quando ele perguntou quem é que brigava na sua família assim? E ela disse. Né? Ela foi direta. É minha avó. Minha avó era encrenqueira. Ela tinha que brigar com todo mundo. Então, ela estava honrando a avó. Era uma coisa positiva? Não era. Mas era amor. Era amor pela avó. Então, o que significa isso? Significa que nem tudo que eu honro é bom, é correto, é legal. Olha que interessante. Nem tudo que eu honro é legal, é bom e faz bem. Nem tudo. Então, ela honrava a avó dela através da maneira grosseira com as outras pessoas, da encrenca, que ela sempre arranjava uma encrenca. Mas no momento que o professor, que o constelador fala, ela torna consciente a honra dela. Ela estava honrando uma coisa negativa para ela mesma. Ela não era amada. Quando uma pessoa arranja encrenca em tudo que é lugar, ela é amada? Não. Mas aí, mais uma prova, que a constelação é uma técnica que leva, ela põe a tornar ordem consciente. E leva à percepção. Exatamente. Esse é o vislumbre da constelação. Então, para o público de casa entender, a constelação ela é uma técnica. Isso. Que não está ligada a nenhuma outra. A nenhuma religião. Nenhuma religião, nem a quiropraxia. Nem a reiki, nem nada. A reiki, nada. Ela é uma técnica única. Isso. É uma ferramenta única. Isso.
que leva o ser humano à percepção dos fatos que ocorrem, Da sua própria história. da própria história, Dentro do sistema familiar. e faz perceber que ali existe uma honra, uma representação. E ela é fenomenológica, Odilon. Por que que traz resultado? Por que que o constelador disse aquelas palavras, pediu para a guria falar aquelas palavras? Porque ela é fenomenológica. Quando você manda amor para dentro da família, quando você manda aquela cartinha de amor, ela mandou uma cartinha de amor para a avó dela, naquele momento. A avó dela pode ter morrido há muitos anos, né? Mas ela mandou uma cartinha de amor para a avó. Foi indicada. Exatamente. Então, o constelador, ele faz isso, né? E às vezes a pessoa diz assim, mas é só isso que eu vou fazer? Só. É o que Você precisa. quer que eu atrapalhe? Você quer que eu atrapalhe? E a pessoa diz, não, se é isso, é isso. Dentro de 6 meses até 2 anos, existe uma resposta, uma mudança. Porque a palavra, ela é mais forte do que somente a imaginação. A palavra é muito mais forte, né? É tanto que ela, quando é lançada, não tem mais como, né? Flecha e palavra, depois que é dita, não tem como voltar atrás, né, Odilon? Então, é por isso que ela é muito forte, né? Porque ela é feita para aquela pessoa, para aquele problema. Tanto te levanta quanto te derruba, né? É, A força da palavra. E a palavra cura também. A palavra pode curar. Esse é o objetivo da constelação familiar. Ela é curativa, né? Público de casa, então, que estão assistindo o nosso podcast, vocês podem deixar também perguntas, né? Quem está assistindo, perguntas que a gente, num próximo, a gente responde. O telefone está ali para contato, né? O meu telefone é o 998-090960 e o da doutora Magda é o 9986-13048. Esse é o telefone da doutora Magda, que é a nossa consteladora, que está participando do podcast e com certeza vai colaborar mais com a gente aqui, vai participar mais vezes, vai trazer aqui bastante assunto, né, e temas sobre a constelação e provavelmente até de fatos constatados, né, doutora, de cura, de alinhamento, de hierarquia, e pessoas que já nesse tempo que a doutora atende, quantos pacientes já, né, passaram por ti, já está fazendo o teu segundo pós em constelação. É verdade. E desde 2015, né, que começaste, né? Exato. Formação em psicanálise e constelação. Isso. Então é uma experiência já bastante longa, né, nessa caminhada. Então a gente, ao longo dos nossos podcasts, nós vamos trazer, né, provavelmente até pacientes que já se desinibiram, pacientes que queiram vir aqui, né? Isso. Como convidado no podcast, dizer assim, o quanto a constelação foi benéfica na minha vida, né? Eu era assim, e hoje com a constelação eu sou outra pessoa. Então nós vamos trazer esses pacientes que já se curaram pela constelação. Isso. Aqui no programa. Aquela pessoa que acata aquilo que é dito, aquilo que é feito, quando ela aceita, fica bem mais fácil, né? A transformação ocorre com a aceitação. Não tem como uma pessoa mudar. O objetivo não é mudar uma pessoa por uma... eu vou agora te oprimir. Eu vou mandar em você para você mudar na sua vida. Não, não é. É de uma maneira assim bem singular, né? Entendimento. De entendimento, exatamente. Então, muitos resultados já foram vistos, né, com a constelação, e ela é muito curativa. E é isso. As 3 leis do amor, como eu estava te falando antes, do pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Essas são as três. São as 3 leis do amor. São essas que eu tenho que colocar em ordem para que haja cura. É o que a técnica da constelação trabalha. Exato. É colocar em ordem. Pega o que está esparramado, está fora do seu lugar e vamos lá.
Isso. Vamos clarear os Uhum. fatos, vamos clarear os sintomas e vamos Isso. trabalhar as causas. Uhum. E também as lealdades invisíveis, né, que a pessoa faz, né? A pessoa às vezes tem lealdades com frases. Vamos imaginar que uma pessoa, às vezes ela diz assim, bah, por que que eu não vou para frente, né? Bah, eu tenho tudo para ir para frente, sou uma pessoa que eu estudo, que eu faço isso, que eu faço aquilo e não vou para frente. Mas o que significa ir para a frente na família dela, né? A família dela, a importância estava no estudo ou em ter dinheiro, né? E qual é a permissão que ela teve? Ela permitiu ter dinheiro? O que tipo de religião que ela tem, ou pensamento, ou orientação que ela recebeu e fez uma lealdade, uma fidelidade invisível com as palavras do seu sistema familiar, né? Como é que eu fiz? Como é que eu aceitei aquilo como uma verdade para dentro de mim, né? Se eu aceito que a coisa mais linda do mundo daquela família é estudar, tá? Como há uns anos atrás, a orientação que quase todo mundo recebia é isso assim, ai, quem estuda vai para frente, né? Eu dizia isso. Quem estuda vai para frente. Vai para frente do quê, né? Não se dizia o resto, vai para frente. Deixava no ar isso. Para o cérebro, o que significa isso? Que tipo de interpretação eu tenho? Quem estuda vai para frente da onde? Então, é, então, tem algumas coisas, Uma exatamente, informação incompleta. totalmente. O Então, cérebro não. a interpretação, se fosse dada para uma criança, o que significa essa interpretação? Porque a criança interpreta tudo equivocado. Ela precisa de uma explicação. E não é dada. Não é dada a explicação. Quem estuda vai para frente. Mas vai para frente do quê? Né? Então, existe algo dentro do cérebro da gente que precisa essa permissão que a pessoa tem que ter, ela mesma tem que criar, ela mesma tem que escolher essa permissão de entender que quem estuda vai ganhar mais dinheiro. O objetivo que um professor dá aula vai lá no ensino médio, Um curso acadêmico, no primário. Qual é o objetivo de um professor dentro da sala de aula, né, Odilon? É esclarecer, levar cultura, conhecimento para aquelas crianças, para que, quando elas chegarem numa idade mais velhinha, entenderem um monte de coisas, né? Um monte de conhecimentos, né? Culturalmente, né? E aí, aprender para a própria vida, para entender a própria vida. Saber que, um determinado legume nasce no outono, nasce na primavera, quando é que vai ter que ser plantado. Então, todos os conhecimentos que uma criança começa a aprender até a idade adulta, todo aquele conhecimento que os professores abrem um leque de informações para o aluno, ela deveria ser também filosófica, né? Você está aprendendo para quê? Você está aprendendo hoje, você está em sala de aula para quê? Qual é o seu objetivo, né? Tinha que ser perguntado para cada aluno, né? Qual é o seu objetivo de estar aqui? Para que você vem para o colégio? Você vem para agradar papai e mamãe, mas qual é o objetivo? Que você vai ser quando crescer? É meio vago, né? Que é vago. Então, muitas coisas no nosso cérebro ainda estão vagas porque não foi dada uma explicação lógica. O nosso cérebro, quando infantil, ele pensa de uma maneira e continua pensando daquela maneira infantil. Se não for trocado o ensinamento, se não for dado para ele, você tem que dar permissão para você, para que você ganhe dinheiro na sua profissão. Pode conservar. E você quer ganhar dinheiro? Nunca foi perguntado para ele se ele queria ganhar dinheiro? A sua família é próspera financeiramente? Gosta de ser próspera financeiramente? Qual é a ocupação? Não, é conhecimento. Tem muitos... tem
muitos inventores na família. Não ganharam muito dinheiro, mas são inventores. São pessoas criativas. Outros pintam quadros, gostam de pintar quadros. Outros dançam, né? Então, cada pessoa, cada sistema familiar, ela vai dar uma resposta e tu vai perceber se tu passou de nível dentro daquela explicação lógica que deveria ter sido dada, né? E com emoção. Sabe de uma coisa, Odilon? Uma das coisas que se percebeu que toda pessoa que trata seus filhos com carinho, com você é ótimo, você é brilhante, você é maravilhoso, com elogios. Tem pessoas que não sabem dar um elogio, Odilon. Tem pessoas que dizem assim, bah, você é um pai maravilhoso, sabia? Você é um marido fantástico. Você é uma pessoa muito inteligente. Tem pessoas que não são capazes de falar isso. Bah, você é uma pessoa religiosa, que legal, você tem fé. Tem pessoas que não são capazes de dizer isso. Até por uma certa inveja, por algum sentimento Ou nunca foram de... elogiadas? Exatamente. Nunca... Receberam incentivo, Nunca. elogios? Exatamente, é. Só atribuições que... Negativas. Então, quando a orientação... por exemplo, Freud, ele foi filho... São 6 irmãos, né? Freud, o pai dele se casou 2 vezes, né? O Freud, e ele teve o pai da psicanálise. o pai da psicanálise. Por exemplo, ele era um cara extremamente amado pela mãe. A mãe dava muitos elogios para ele. Quando a mãe foi a segunda esposa, né, do pai dele, e tiveram filhos, Freud era o mais amado, era o mais admirado. Então ele é o pai da psicanálise. Por quê? Porque ele foi sempre incentivado com amor, com carinho. Você é um filho maravilhoso, você é muito inteligente. Então, o fato dele ter sido elogiado, acrescentado todo aquele carinho, toda aquela atenção da mãe, ele é representante de todo aquele amor. Então, significa que o crescimento de uma pessoa, ela está diretamente relacionado àquilo que ela vislumbra na infância. Desde a infância, a criança que é elogiada, amada, cuidada, que recebe atenção, que emocionalmente trabalha. Meu filho, como é que você está? Quando ela é perguntada sobre suas emoções, quando é trabalhada a sua inteligência emocional, quando você vai ganhar isso porque você é maravilhoso. Então você ganhou essa medalha, que filho maravilhoso que eu tenho o maior orgulho de você. Ah, você joga futebol, você é um baita de um goleiro, você é isso. Então, quando a pessoa é tratada dessa forma, a gente, quando olha para trás, por exemplo, o Pelé, né? Eu admiro muito o Pelé. Por quê? Eu admiro o Pelé porque ele foi não só um jogador de futebol, mas ele colocou toda uma raça na frente. Ele levantou todo o povo, aquele povo que ficava somente no trabalho. Era um povo que não era valorizado, né? Então, eu percebo isso, que Pelé, provavelmente, ele foi um cara que ele recebeu muito amor da avó, dos avós, dos pais, né? Como um jogador excelente, como uma pessoa maravilhosa, a alegria que ele trazia, a emoção. Ele causou emoção dentro das pessoas. Ele mexeu com o amor. E dali, o que aconteceu com ele mesmo? Ele mexeu com o amor, ele recebia amor e dava amor através da bola, né? E ele não mexeu somente com ele. Ele mexeu com toda a raça. Toda a raça. Toda a raça brasileira. Toda a raça brasileira, né? Ele mexeu com o povo. Ele aumentou a honra. Ele aumentou o orgulho. O orgulho de ser brasileiro, todo mundo conhecia Pelé, né? Então, é interessante a gente observar isso. Que toda aquela pessoa que é trabalhado o amor desde a infância, ela é um grandioso.
dentro da sociedade, ele traz grandes construções dentro da sociedade, né? E não só em todas as áreas, né? Não é somente no futebol, não é somente na filosofia, em todas as áreas, né? Toda aquela pessoa que é brilhante é porque ela começou com um grande amor, né? Os pais trabalham a inteligência emocional dessa criança desde cedo. E né? a constelação e a psicanálise, eles têm, dentro desse contexto de ferramenta, a questão de não julgar, né? Isso é primordial. Primordial. Não só no atendimento psicanalítico e constelação, mas isso é primordial. Ensinar a não julgar. Exatamente. É bem interessante mesmo. Não julgar. Porque a primeira coisa que os pacientes... Não, tranquilo, a nossa diretora daqui a pouco ela nos avisa o tempo. 10 minutos. Os meus pacientes, e provavelmente os seus, doutor, eles sentam para análise e alguns fazem essa pergunta. Não sei, para você também devem fazer. Doutor, o doutor não vai me julgar? É uma preocupação dos pacientes que eu vejo. Aí a gente entende que esses pacientes já vêm bastante machucados, né? Eles já vêm bastante doentes com essa questão de serem julgados, né? E não terem ensinado para eles o diferente, né? Que a gente está dizendo. O incentivo, o amor, dar o carinho, dar o amor, o incentivo. Você é bom, você é ótimo, né? Porque a questão é errar. Todos nós estamos na iminência. Nenhum de nós escapa do erro. Porque nós estamos aqui aprendendo. Nós não vemos sabendo, né? Então, o erro, ele é uma coisa ponderável. Né? Ponderável. Agora, quando tu faz que tu erra e tu tem um incentivo, você vai tirar daquele erro a oportunidade do acerto. Agora, quando você é julgado e você não é incentivado, você erra, às vezes você desestimula, porque as pessoas, em vez de não lhe julgar e tentar agir de forma diferente para levantar você de novo no seu caráter, na sua índole, na sua boa índole, as pessoas atribuem coisas negativas, julgando. A e crítica... os pacientes perguntam, para mim, sempre perguntam, não vai me julgar? Para depois falar realmente o dilema, né? E olha que... a crítica, ela é totalmente, né? Algumas pessoas acham que a crítica é algo bom. Que a crítica é algo bom. Até pode ser que a maneira... construtiva. A maneira como ela é falada, dita, ela pode ser uma crítica construtiva. Mas esses dias mesmo eu estava assistindo ao programa do Chitãozinho e Chororó e percebi o quanto o Flávio Alcaraz Gomes demoliu com a dupla, né? Ele estava iniciando a carreira e o Flávio quebrou o disco, né? Na televisão, em frente de todo mundo, e dizendo ainda que ele ia fazer um favor para a população brasileira quebrando aqueles discos, né? Então, é uma crítica totalmente, né, arrasadora, né? Ele arrasou. É lógico que eles não, com o passar do tempo, eles viram que aquilo ali, independente daquela crítica, foi um desafio. Na real, imagina o sentimento, né? Tu imagina o sentimento de uma pessoa quando ela é criticada, né? É como se ela dissesse, eu não sirvo para nada. Eu tô totalmente no lugar errado, eu vou abandonar essa profissão. Muitas pessoas já fizeram isso, né? Se eu não ganhei muito dinheiro é porque eu não sou boa o suficiente. Nada a ver. Nada a ver. Você faz o que é possível. Você está fazendo o que é possível pela vida. Aquilo que você aguenta. Você não tem que ser um arquimilionário, um bilionário, se você não tem, como se diz, perfil para aquilo, né? A gente pode ser um ótimo, muito bom, ótimo, mas não ganhar dinheiro. E daí? Qual é o problema? Não é esse o seu objetivo? Pronto.
né? Uma ocasião eu escutei isso. As pessoas reclamavam bastante disso. Por que que eu não produzo? Por que que eu não sou próspero? Eu tenho 2 empregos e não sou próspero. Impacto? Ué, mas e quem disse que você nasceu para ser rico? Você tem perfil para ser isso? Vale a pena? Vai valer a pena? Então, tem algumas questões que às vezes as pessoas ficam em dúvida e dizem assim, puxa, mas eu não sou bom o suficiente. Quem disse que você não é bom o suficiente? Você é um ótimo ser humano. Então, tem uma série de questões que às vezes as pessoas acham que aquilo é fundamental. Né? E não é. Lá dentro, lá no inconsciente da pessoa, aquilo não é o suporte, não é o suprassumo da vida dele. E como é que ele vai chegar numa diferença muito maior do que aquela? Tem que ter perfil. Tem que fazer sacrifícios. Vocação. Grandes. Sacrifícios grandes. Vai chegar. Exatamente. Podemos ir, né? Doutora, então assim, para nós encerrarmos aqui, eu acho que as explicações foram bem sutis, né? Para os assistentes de casa, a constelação, ela é uma técnica, né? Vamos frisar de novo. Ela não tem não tem uma conotação em religião, espiritismo, mediunidade, como é que é? Cartomancia, é isso? Né? Isso. Cartomancia, nem tarô, nem reiki. Nem nada. Reiki, nada. Ela é uma técnica que foi estudada, foi descoberta por Bert Hellinger, e era um padre da Igreja Católica, tanto é que ele não permaneceu dentro do contexto religioso. Psicanalista. Ele foi estudar psicanálise. Exato. Para poder realmente trazer a verdade dessa técnica, para não dar nenhuma conotação que ela é da Igreja Católica, da Igreja A, B ou C. E ele não, por não ser médico, né, ele aderiu à filosofia de Freud, né? Exatamente. Porque Freud foi um psiquiatra, né, que ele admitiu que na psicanálise não necessitaria ser médico, né? Então, essa é a diferença, esse é o diferencial. E hoje a psicanálise, a pessoa que tem algum nível superior, em alguma área do conhecimento, exato, e quer fazer uma pós-graduação em psicanálise, isso, quer fazer um doutorado, quer seguir. isso. Nós temos hoje aqui no Brasil, em Santa Maria, é o único instituto, né? Aquele é de Erich Fromm. É um instituto de psicanálise de Erich Fromm. Isso. Né? É ligado ao Instituto Internacional. Né? Tem em Santa Maria. Então, isso. E tem os contemporâneos, né? Que são aqui em Porto Alegre. Né? Tem várias, tem várias. Então, quem tem uma área do saber pode fazer pós e até se especializar mais. Temos hoje também, para o pessoal saber em casa, a gente hoje tem o Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica, que é o qual nós somos filiados, né? Isso. Que rege o nosso trabalho, né? Nos nossa ciência jurídica, ética, a gente estuda bastante, o Conselho disponibiliza também material para estudo. Então tem o Conselho Brasileiro de Psicanálise, que é o nosso conselho, que nós somos filiados, né? Então, o pessoal de casa, e a psicanálise, ela estuda, o psicanalista, ele se detém a estudar o inconsciente. E pronto. Trazer o inconsciente para o consciente e torná-lo consciente. Os seus desconfortos físicos desaparecem sem você precisar narcotizar, sem você precisar fazer um paliativo, né? Isso, então tá. Então, boa noite a todos, né, Odilon? Eu agradeço a sua atenção, as suas perguntas também, né? E um beijo no coração de todo mundo, né? Então, se eu puder ajudar, pode fazer perguntas para outros programas, né? Caso você me convide, eu venho e respondo as questões que foram feitas, né? Vai ter convite, cadeira cativa. Muito obrigado, então, boa noite. Boa noite, público de casa. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, pela preferência. E até um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo podcast.